Então agora na letra D, nós temos a função y igual a 3x² mais x, e aí na tentativa de encontrar as raízes, as possíveis raízes dessa função, igualamos a expressão a zero, e 3x2 mais x igual a zero, podemos colocar a incógnita x em evidência, é x que multiplica 3x mais 1 igual a zero, onde o produto é zero, se algum dos fatores é igual a zero, ou seja, então nós temos que x é igual a zero, ou 3x mais 1 é igual a zero. Acontece que 3x mais 1 é igual a zero, é o mesmo que dizer que x é igual a menos 1/3. Então nós temos duas raízes, que são x igual a zero, ou x igual a menos 1/3. Então, esboçando o gráfico dessa função, no eixo das abscissas, nós temos aqui o eixo das abscissas, o eixo x, onde a parábola que representa o gráfico dessa função tem a concavidade para cima, uma vez que o coeficiente a é positivo, ele é igual a 3, e aí nós temos uma parábola que intercepta o eixo das abscissas em dois pontos, que são x é igual a menos 1/3 ou x é igual a zero. E aí, realizando aqui o estudo de sinal, com base no gráfico, nós temos que se x é um valor menor do que menos 1/3, então a ordenada y assume valores positivos. Assim como se x também é maior que zero, a ordenada y também é positiva. Se x assume valores entre menos 1/3 e zero, a ordenada y é negativa. E se x assume valores iguais ou a zero ou a menos 1/3, o y é igual a zero. Então, escrevendo isso, nós temos 3x2 mais x é igual a zero, se x é igual a menos 1/3 ou x é igual a zero. 3x2 mais x assume valores positivos, é positivo se x é menor do que menos 1/3 ou x é maior que zero. E finalmente, 3x² mais x é negativo, assume valores negativos, se o x estiver entre menos 1/3 e zero, ou seja, se menos 1/3 é menor do que x, que por sua vez é menor do que zero. Então no item E, nós temos agora a função y igual a 2x2 mais x mais 5, e na tentativa de encontrar as possíveis raízes dessa função, igualamos 2x2 mais x mais 5 a zero. Como se trata de um trinômio completo, e não é um trinômio quadrado perfeito, vamos calcular o valor do discriminante delta, e nesse caso nós temos delta igual a 1 ao quadrado, uma vez que b é igual a 1, menos 4 vezes 2, vezes 5. Então nós vamos ter 1 menos 40, que é igual a menos 39, que se trata de um número menor que zero. E isto significa que o gráfico correspondente à função é uma parábola que não intercepta o eixo das abscissas, uma vez que essa função não possui raiz real. Nós sabemos que o gráfico dessa função corresponde a uma parábola voltada para cima, uma vez que o coeficiente a, sendo igual a 2, é um número positivo. Então, a parábola correspondente ao gráfico dessa função está totalmente acima do eixo x. Não intercepta esse eixo em qualquer ponto, uma vez que essa função não possui qualquer raiz. Então, nós podemos dizer que o valor da ordenada y é positivo, é um valor positivo qualquer que seja o x. Em outras palavras, nós temos 2x2 mais x mais 5 é sempre um número maior que zero, ou seja, é maior que zero para todo x, todo valor de x pertencente a R. Então, qualquer que seja o número real x, 2x2 mais x mais 5 é sempre positivo.
Estudando o sinal, então, da última função, nós temos aí na letra F, a função y igual a menos 4x2 mais 4x menos 1, e naturalmente começamos investigando as possíveis raízes dessa função. Então nós temos menos 4x2 mais 4x menos 1 igual a 0. Como a gente tem um trinômio aí completo, vamos calcular o valor do discriminante delta. Como b é 4, então b ao quadrado 16, menos 4 vezes menos 4, que é o a, vezes menos 1, que é o valor de c. Então nós temos 16, menos 4 vezes menos 4 dá 16, vezes menos 1, menos 16. Então 16 menos 16, o discriminante delta é 0. O que significa dizer que a nossa função possui uma única raiz, possui uma raiz real. Então tal raiz é dada como sendo x é igual a menos b, então menos 4, dividido por 2a, então dividido por menos 8, e menos 4 por menos 8, então a nossa única raiz é igual, simplificando, a meio. Bom, com essa raiz, nós sabemos então que a parábola, que representa o gráfico dessa função, intercepta o eixo das abscissas, o eixo x, em um único ponto, ou seja, a parábola tangencia o eixo x. E lembrando que essa parábola tem a concavidade voltada para baixo, uma vez que o coeficiente a é menos 4, quer dizer, negativo. Então, fazendo o desenho, o esboço dessa função, nós temos o eixo então das abscissas, e aí representando essa parábola, nós temos que ela tangencia o eixo x na abscissa meio, e aí sabemos que para qualquer valor de x que não seja meio, ou seja, se o x é menor do que meio ou o x é maior que meio, então as ordenadas dos pontos dessa parábola assumem valores negativos. Então, escrevendo isso, nós temos menos 4x2 mais 4x menos 1 é igual a 0 se x é igual a meio. E menos 4x2 mais 4x menos 1 é negativo se x é diferente de meio. E esse representa o estudo do sinal da letra F.